Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de filosofia. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre ética e moral, tá bom, pessoal? A ética e a moral, elas são dois objetos de estudo da filosofia, e é sobre isso que nós vamos discutir um pouco, tá bom? Ambos, tanto ética como moral, eles fazem parte daquilo que nós chamamos de objeto de conhecimento da filosofia. O que seria isso? Para resumir, seriam duas coisas, né, no caso a ética e a moral, que a filosofia estuda. É lógico que a filosofia estuda muitas outras coisas, mas esse é o tema da nossa aula de hoje, tá bom? Antes de nós prosseguirmos, é importante diferenciar o que seria ética e moral, e esse é um dos nossos objetivos da aula de hoje. Embora sejam termos que são comumente associados como a mesma coisa, né? É normal a gente ver pessoas dizendo que uma pessoa é antiética ou ela é imoral, mas ética e moral, né? Uma pessoa que não tem moral, ética e moral não são a mesma coisa. É importante a gente já começar fazendo essa distinção. Mas aí vamos prosseguir. Para dar algum exemplo, eu deixei aqui um folheto, tá bom? Esse é um folheto que foi um panfleto da cidade de Lima, lá no Peru. Ele está em espanhol, mas eu deixei a tradução aqui do lado. Vejam bem, aí, esse panfleto ele diz assim: neste local e em todo o distrito de Miraflores está proibido a discriminação. Vejam só que coisa interessante. Olhando esse panfleto aqui, me surgiu um questionamento, né? A filosofia faz isso, questiona as coisas. E o questionamento é o seguinte: que tipo de sociedade é preciso ter um panfleto, né? Preciso ter uma lei, distribuir panfletos onde dizem que é proibido a discriminação. Nós vivemos, será realmente uma sociedade ética? Será que nós precisávamos, seria necessário mesmo que nós existíssemos leis que disséssemos para nós que é proibido a discriminação? Será que a discriminação não já deveria ser algo que nós deveríamos ter enraizado nas nossas mentes? Nós não precisaríamos de leis que nos disséssemos que é proibido discriminar outras pessoas, seja ela por cor, raça, sexo, orientação sexual e etc. Então, isso aqui é algo que a filosofia vai questionar, e é algo que nós vamos questionar hoje, né? O que é ética, o que é moral? Nós vivemos em uma sociedade ética. Nesta primeira aula, nós vamos apenas trabalhar os conceitos, tá bom? De ética, de moral, de antiética, de imoral, de amoral. E na próxima aula, nós vamos discutir de que forma isso se aplica na nossa sociedade. Também vamos ver alguns exemplos na aula de hoje. Importante, né? Como eu falei no início, ética e moral são a mesma coisa, apesar de serem coisas que se relacionam entre si, né? Apesar de elas se relacionarem entre si, ética e moral não são a mesma coisa. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. E aí é importante a gente desmistificar isso para podermos continuar. Um conceito de moral. Vamos lá, vamos diferenciar o que é moral e o que é ética. O conceito de moral. De forma grotesca, moral é um conjunto de costumes, vejam só, crenças, valores e normas de uma pessoa ou grupo social, isso é importante, que funciona como um guia para o trabalho, ou seja, que orienta sobre o bem ou o mal, certo ou errado, de uma ação. Então, se eu fosse resumir, moral são aquelas regras sociais, podem ser, aliás, aquelas regras sociais que nos dizem o que é certo e o que é errado. Isso é um conceito de moral. São os costumes, né? Também pode ser as crenças, os valores, as normas, por isso que eu disse as leis, né? De uma determinada sociedade, e isso é importante também, porque a moral ela está relacionada unicamente com comunidade, com esse conceito de conjunto social, de grupo social. Não existe normas moral de um indivíduo separado. Ela está relacionada a um conjunto social, seja ele de um grupo cultural brasileiro ou de um grupo cultural, por exemplo, chinês, né? E nós vamos ver isso que a moral ela varia de local para local, espaço geográfico, de cultura para cultura, e ela também varia de tempo. Por exemplo, o que é regra moral, o que é uma norma moral hoje não é a mesma
Não eram as mesmas regras morais de 20 anos atrás, por exemplo, de 100 anos atrás. E o que é uma regra moral aqui no Brasil também não é pode não, aliás, pode não ser a mesma regra moral em outros países ou em outras culturas. A moral, ela é normativa, vejam bem, ela é normativa, ou seja, são normas a partir de um conjunto de regras, valores, proibições e tabus que provêm de fora do ser humano, ou seja, que são cultivados ou impostos pela política, costumes sociais, religiões ou até mesmo ideologias. Então, as nossas regras morais, elas podem ser impostas por política, né? Ou seja, um político, o sistema político implanta as leis por costumes sociais, até mesmo por religiões ou ideologias, nos dizer o que é certo e o que é errado. Como as comunidades ou grupos sociais são distintos entre si, tanto no espaço, região geográfica, quanto no tempo, a época, os valores também podem ser distintos, dando origem a códigos normais diferentes. Assim, a moral é mutável, ou seja, que ela muda e está diretamente relacionada com práticas culturais, como eu falei anteriormente. E aqui nós temos um exemplo clássico, né, para ficar bem claro. O homem ter mais de uma esposa é moral em algumas sociedades, mas em outras não. Um sujeito, né, um indivíduo no Brasil, ele não pode casar com mais de uma pessoa. Isso no Brasil isso chamado de poligamia. E é proibido por lei que isso possa acontecer no nosso país. Mas em alguns países, por exemplo, no Oriente Médio, a poligamia, casar com mais de uma pessoa, é permitido. Então, isso nos diz que o código moral, por exemplo, do Brasil é diferente de alguns países do Oriente Médio. Esse é apenas um exemplo, né? Nós podemos pegar outro exemplo geográfico também, que seria algumas culturas indígenas, né? Eles nos dizem que também a poligamia é permitido e o nosso código moral brasileiro, né? A nossa Constituição diz que não, que nós não podemos. Esse é apenas um exemplo de moral. Então, a moral, ela está relacionada com o social, ou seja, com o coletivo, com a sociedade em que o indivíduo está inserido. Ela está relacionada com a comunidade, tá bom? Comunidade, mais uma vez, coletivo. Ela é cultural, ela está relacionada com a cultura em que o indivíduo está inserido. Dependendo da cultura, isso vai variar. E ela sofre modificações com o tempo, e ela também sofre modificações com o espaço geográfico. Com o tempo, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui que vai para esclarecer. Por exemplo, há alguns anos atrás, né, sei lá, 20, 30 anos atrás, era possível, você pode assistir em alguns filmes, né, de algumas décadas atrás, pessoas fumando em um avião. Isso era algo normal, mas é algo que hoje, por exemplo, sofreu alterações. Então, nosso código moral de hoje diz que é proibido fumar em aviões, né? Não é permitido. Se você sair, aí fizer uma pesquisa, você vai ver que isso é proibido, mas era algo normal. Era possível, né? Era permitido que professores fumassem, por exemplo, em sala de aula, era algo normal. E hoje, se algum professor aparecer fumando dentro da sala de aula, ele vai ser entendido como antiético, porque o código moral da sociedade em que vivemos hoje não permite fumar em ambientes fechados, quanto mais em uma sala de aula ou um avião. Mas, alguns anos atrás, era permitido. Então, isso exemplifica que o código moral ele muda de acordo com o tempo. E, como eu disse também, ele muda de acordo com o espaço geográfico. Exatamente. Eu dei aquele exemplo anterior da poligamia, de casar com mais de uma pessoa. Em alguns países é permitido, em outros países não. E aí também está relacionado às leis, né? Algumas leis que são permitidas no nosso país, na nossa sociedade, em outras não são. São alguns exemplos. Por exemplo, também o uso do cinto de segurança. Antes era permitido a pessoa andar de carro sem o cinto de segurança, hoje não é. Leis também para, por exemplo, dirigir embriagado. Há alguns anos atrás nós não tínhamos leis que proibissem isso, mas hoje nós temos leis que proíbem o uso de bebidas alcoólicas, de pessoas dirigir alcoolizada, né? Não o uso de bebidas alcoólicas. E o conceito de ética?
O que seria ética, então? Você já falou, professor, que moral são aqueles costumes e regras, né, que são impostos por determinados grupos sociais. A ética é uma ciência prática e normativa que ela estuda a moral e ela determina o que é bom a partir deste ponto de vista, ou seja, da moral. Então, a ética é o que vai determinar o que é bom, o que é ruim, o que é certo ou errado, com base no código moral de uma determinada sociedade, ou conjunto ou grupo social. Como se deve agir? Ou seja, é a teoria ou ciência do comportamento moral. Na prática, agir eticamente é agir de acordo com os preceitos morais instituídos. Então, agir com ética, né, de forma prática, é agir de acordo com os códigos morais, né, de acordo com as práticas morais que são instituídas por determinado grupo social. Então, a ética, ela está o quê? Ela é o quê? Como é a forma de como interpreta a moral, se é certo ou errado. Então, a moral, ela ordena. Essa é uma citação de Comte, tá bom? Esse é um escritor famoso. A moral, ela ordena. A ética aconselha. Vejam só essa diferença. A moral responde à pergunta. Qual a pergunta? O que devo fazer? E a ética, ela pergunta como devo viver com base nessas morais, né? No grupo moral, no grupo, nas normas morais em que o sujeito está inserido. Então, a ética é aquilo que a grande maioria das pessoas de um determinado grupo social denomina como correto. Isso é importante. Então, professor, quem é que denomina o que é certo, o que é ético, o que é antiético? São as normas, né? As normas morais de determinada sociedade. E essas normas, elas não foram impostas, não estão ali por acaso. Elas estão ali porque o quê? A grande maioria de determinados sujeitos de um grupo social, elas denominam aquilo como correto. Eu vou voltar ao exemplo, por exemplo, que eu mencionei anteriormente, de dirigir embriagado. Se você fizer uma pesquisa, sair perguntando nas ruas, por exemplo, o que as pessoas acham de dirigir embriagado, você vai ver que a grande maioria, né, na verdade, qualquer sujeito sensato que pense sobre esse assunto, ele vai dizer que isso é completamente errado. Então, a maioria das pessoas entende que dirigir alcoolizado é errado. A maioria das pessoas entende, por exemplo, que dirigir sem um cinto de segurança é perigoso. Então, isso é o que a ética ela determina, né? Ela está baseado naquilo que a grande maioria das pessoas de um determinado grupo social tem como correto. A maioria das pessoas, por exemplo, vai entender que se eu chegar em uma sala de aula e acender um cigarro, aquilo é errado, né? Vai prejudicial à minha saúde, é prejudicial à saúde das outras pessoas que estão naquele ambiente. Talvez se você fizer, aí entra nessa questão, né, do que certo e errado. Se você fizer uma pergunta, uma pesquisa também no Brasil, se é certo você casar com mais de uma pessoa, o maior número de pessoas, provavelmente, da nossa sociedade vai dizer que isso é errado. Por quê? Porque ela cresceu com esse código de valores que é errado a poligamia. Mas se você for, por exemplo, para um país do Oriente Médio, você vai ver que as pessoas não vão achar que isso é errado. Então, entramos mais uma vez, eu reviso, né? Digo para vocês que o código moral ele pode variar dependendo do tempo e do espaço. E a ética, ela está fundada, né, baseada estudando esses conceitos de moral. Ela vai nos dizer o que é certo ou errado com base nos códigos morais. Então aí, professor, você falou muito das leis, né, de códigos morais com leis do Brasil, leis de país do Oriente Médio, leis de trânsito. Então a moral sempre ela está relacionada às leis? E a resposta é não. Um bom exemplo são as regras morais de grupos religiosos. Veja só que interessante. Então, as leis, elas nem sempre, as leis não, aliás, os códigos morais, eles nem sempre estão relacionados às leis. Por exemplo, os códigos morais, as regras morais de grupos religiosos. E eu vou dar alguns exemplos, sem estar aqui dizendo o que é certo ou errado. Mas, por exemplo, alguns grupos religiosos, eles nos dizem o quê? Que beber é errado. E algumas pessoas não entendem que beber, entre aspas, socialmente é errado. Alguns grupos religiosos, por exemplo, eles entendem que usar uma roupa curta, né,
uma roupa que determina como vulgar, não sou eu que estou determinando, o grupo religioso determina como vulgar, é errado. E aí algumas pessoas vão dizer que não é errado. É também sem questão de valores, não estou daqui dando minha opinião, nem dizendo o que é certo ou errado, mas algumas pessoas vão dizer que, por exemplo, o casamento homoafetivo é errado, grupos religiosos e a sociedade, né, como um todo, as normas vão dizer que não. Então, os grupos morais, as nossas regras morais, aliás, elas variam, elas nem sempre estão ligadas às leis, mas elas estão ligadas ao grupo social em que o sujeito está inserido. Se um sujeito, uma pessoa faz parte de um grupo religioso, então ele automaticamente está inserido nas regras morais daquele grupo religioso. Se um sujeito, por exemplo, ele mora lá numa tribo indígena, então ele está inserido especificamente naqueles grupos, naquelas regras morais daquela tribo indígena, né? E aí aquela tribo indígena vai dizer, vai ter o seu código moral. E aí a gente entra no outro assunto. Existem, pessoal, vocês que estão, meus alunos, existem códigos morais que são universais. Isso é inegável, independente de religião ou de país ou de determinadas constituições. Por exemplo, não matar, não roubar, não mentir. Essas são regras que são universais. Em qualquer sociedade que você chegar no mundo e perguntar se ela acha correto você mentir, ela vai dizer que não. Você acha correto, por exemplo, matar? Lógico que qualquer pessoa com sanidade mental vai dizer que não, que é errado, que roubar é errado. Então, existe sim algumas normas, né, algumas regras morais que elas são universais e outras não são. Elas vão variar de acordo com os seus grupos sociais. E aí nós entramos aí em outros conceitos. Você já deve ter ouvido alguém falar na palavra imoral. Fulano é um imoral. Mas o que seria imoral? De acordo com a filosofia, imoral é quando o sujeito ele sabe o que é certo e errado moralmente e age cometendo o errado, agir contra a moral. Seria, por exemplo, um sujeito que ele sabe, né, vou repetir o que é certo e errado, e ele age de propósito, entre aspas, contra o que é certo. Se um sujeito ele sabe, e aí eu vou dar um exemplo bem grotesco, que é errado roubar e ele rouba, ele está agindo de forma imoral. Se ele sabe que é errado dirigir sem o cinto de segurança e mesmo assim dirige, ele está agindo de forma imoral. Se ele sabe que dirigir alcoolizado, que beber e depois de dirigir é errado e ele pode colocar a vida de outras pessoas, tanto quanto a dele como a de outras pessoas em perigo, então ele está agindo de forma imoral. Então, agir de forma imoral é quando você sabe que aquilo é errado e mesmo assim você vai lá e faz. E aí existe também o conceito de amoral. Mas o que seria? Qual a diferença de imoral e amoral? A moral é não ter moral, mas veja bem, não ter consciência do que seria certo ou errado em termos morais. Vamos ver um exemplo aqui, né? Uma criança, por exemplo, de 5 anos, ela não tem ainda uma consciência correta do que é certo ou errado. Então, ela vai lá no mercado com sua mãe e ali aquela criancinha de 4, 5 anos mete a mão lá num produto, numa balinha, em algum doce, coloca no bolso e leva para casa. Essa criança cometeu crime, entendendo que essa criança, ela não sabia, não tem ainda na sua consciência todos os conceitos de certo e errado bem definido, essa criança ela pode ser o quê? Amoral. Também temos como exemplo uma pessoa que sofre de algum problema psicológico, né? E aí, dependendo do crime, se ela cometer algum crime, do crime que ela cometeu, ela vai ser entendida como algo amoral. Ela não pode ser entendida como algo imoral. E outro exemplo é alguém que sai, por exemplo, de uma sociedade, da sociedade brasileira aqui, de um convívio social, e vai, por exemplo, para uma tribo indígena africana, onde os conceitos morais são diferentes. E ali ele quebra alguma norma. Mas por que isso aconteceu?
porque ele não sabia, não tinha consciência do código moral daquela sociedade. Então, isso é agir de forma amoral, tá bom? Imoral, quando você sabe o que é certo e errado, e mesmo assim você faz o que é errado, contra aquela lei, né, contra aquele código moral, de propósito, vamos dizer assim. E amoral, quando é algo sem propósito, né, quando você não tem essa intenção de quebrar aquela regra, aquela norma moral. E aí, as dúvidas vocês vão deixar para a gente. Na próxima aula, a gente vai ver o que alguns escritores falam sobre ética, sobre moral e como isso como isso implica na nossa sociedade. Um grande abraço, esse é o final da nossa aula e até a próxima.